Graça e paz, amados. Vamos dar início, retorno da nossa escola bíblica dominical. E o ponto que vamos iniciar é um resumo das lições 1 e 2 propostas para este ano de 2020, que foi baseado no livro de Levítico. E nós estamos retomando, e nessa retomada nós vamos fazer um resumo das lições que foram já iniciadas no ano de 2020. Bem, como texto áureo está lá na palavra de Deus, Levítico 1, versículo 1, que diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize: Quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas, até aqui. Bem, o objetivo específico do estudo do livro de Levítico é explicar a razão do livro de Levítico e por que estudá-lo. O livro de Levítico é um verdadeiro código de santidade, código de culto, ou seja, é essencialmente o conjunto de regras para cerimônias e rituais do culto divino na dispensação da lei. Todos os detalhes rituais das cerimônias de culto. Podemos então perguntar: por que estudar este livro, já que a lei cerimonial não está mais em vigor desde a morte e ressurreição de Cristo Jesus? Mas em Romanos 15, 4 diz assim: tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso já é uma das razões por que estudar esse livro. Em Hebreus 10, versículo 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, o que foi escrito no Antigo Testamento nada mais é sombra de bens futuros. Amém? Então, precisamos entender os princípios divinos que estão por detrás dos rituais e cerimônias, para sabermos o que significa ser santo. Levíticos 27, 28 a 34. Irmãos, eu até gostaria, você que está em casa, vocês que estão aqui, que se puder anotar as passagens que eu vou estar falando, porque muitas delas eu vou citar, muitas delas eu vou ler, e não vai dar tempo até mesmo da gente examinar, porque a gente tem praticamente 25 minutos para discorrer, o estudo. Então vai ser um pouquinho rápido mesmo, tá? Mas a gente vai, o que importa é a essência do que está sendo ensinado, amém? Então, em Levítico 27, de 28 a 34, diz assim: Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, dos rebanhos,
tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nenhum trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, santidade é a qualidade divina. Isaías 6:3 diz assim: e clamavam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sem essa santidade, jamais contemplaremos ao Senhor. Ela é tão necessária que o próprio Senhor Jesus, intercedendo por nós, em sua oração, pediu ao Pai que fôssemos santificados. João, está lá em João 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bem, nós sabemos que esse livro de Levítico tem a sua autoria, né? Foi escrito por Moisés, e toda a regulamentação do culto divino foi ditada por Deus a Moisés. Como abrindo essa escola bíblica nós lemos, né, que o Senhor chamou a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, no caso, que dirás assim aos israelitas. É ele quem determina como deve ser o culto, pois ele é o Senhor e nós apenas seus servos. O livro começa com um chamado de Deus a Moisés para que transmitisse ao povo quais seriam os sacrifícios e o modo como deveriam ser realizados. Logo, Deus estabelece as regras de culto, as normas de adoração. A adoração é o reconhecimento da soberania, do senhorio de Deus, e adoramos a Deus porque reconhecemos que Ele é o Senhor e que nós devemos servi-lo, devemos tão somente obedecê-lo. O ponto central desse estudo embora a adoração tenha suas regras, normas fixadas pelo Senhor, deve ser sempre um ato voluntário. Ou seja, o homem tem que querer adorar a Deus. Não podemos fazer algo por obrigação, necessidade ou constrangimento. Em Levítico 1, ele deixa claríssimo, quando diz assim: fala aos filhos de Israel e diz: quando algum de vós oferecer. Então Deus diz: ei, vem aqui, venha me oferecer. Não, ele disse: quando algum de vós. Ou seja, tem que ter uma iniciativa do homem. Então, em João 4, 23 e 24, quando Jesus estava ali com aquela samaritana, Jesus ali foi claro com aquela samaritana, quando ele diz assim que, vamos ver essa passagem, João 4, vou abrir aqui que eu acabei não. Eu acabei não escrevendo para ficar mais rápido, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar. João 4, 23 e 24 diz assim: mas a hora vem e agora é. Eu acho bem marcante isso. Mas a hora vem e agora é, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e
importa que os adorem, o adore em espírito e verdade. Então é interessante que a gente pode tirar alguns pontos básicos desses versículos, que seria a atitude do coração e da mente. A adoração deve estar em harmonia com a natureza de Deus. Ele diz que o adore em espírito e em verdade. E essa adoração ela tem que ser verdadeira, transparente, sincera, de acordo com os mandamentos bíblicos. Então é interessante que Jesus, ele diz como deve ser, mas é necessário o quê? Por quê? Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. Amém? Então, esse é o resumo que nós fizemos da primeira lição. Na lição 2, ele fala da beleza e a glória do culto levítico. Em um pensamento filósofo, o belo gera uma admiração que permite vislumbrar para além do sensível, conduzindo a uma busca do que realmente é belo, e o viver de acordo com a virtude, a retidão e a justiça. Então, nesse pensamento filosófico, o belo vai além do que a gente é sensível na busca do que realmente é belo. Irmãos, não tem coisa mais bonita, mais bela, mais admirável, que vai além da nossa sensibilidade, que é, vou dar um exemplo, do nascer do sol e do pôr do sol. Não é verdade? Como a gente contempla, sabe, o amanhecer, como a gente contempla o pôr do sol, e aí vai além da nossa capacidade. A gente pode, no caso, vislumbrar algo que a gente pode dizer assim, só Deus pode fazer isso. O desabrochar de uma rosa, né? E eu já vi em câmera lenta, né, quando um botão de uma rosa vai se abrindo. Irmãos, é algo que sai da nossa capacidade humana de entender como aquilo acontece. Então, a filosofia, no caso, fala exatamente disso, é que é algo que vai conduzindo a uma busca do que realmente é belo. Então Deus, a partir da criação, faz com que o homem tenha uma admiração pela beleza das coisas criadas, com a finalidade de, por meio delas, possa contemplar não só a existência, mas a majestade divina. Então, a gente pode ver exatamente isso. Nós admiramos tudo que foi criado para Deus. E quando admiramos, nós vemos o manifestar da majestade divina. Então o Senhor, querendo manifestar toda a sua beleza e bondade ao povo que havia escolhido para ser sua propriedade exclusiva, peculiar, dentre os povos, fez questão de elaborar um culto que apresentasse toda esta beleza, que refletisse o belo, ou melhor, a manifestação do divino. Então, lá em Êxodo 25, versículo 9, está escrito assim. Só um minutinho. Jesus, e a misericórdia, mas vai dar tempo. Eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus lados, assim mesmo o fareis. Amém. Obrigado, pastor. Até aí. É exatamente isso. Eu vou ler porque talvez o pessoal de fora não escutou, né? É assim, ó. Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo os farei. Irmãos, olha só, Deus está dando, né, as normas, como é que vai ser feito, as regras, tudo isso. Quando Moisés
sobe ao monte para receber os mandamentos da parte de Deus, foi-lhe apresentado o modelo do tabernáculo, que deveria ser seguido à risca, medida por medida, forma por forma, tudo deveria ser seguido da forma como Deus disse que tinha que ser. A cópia de um santuário celestial, e também capacitou sobrenaturalmente aqueles que deveriam confeccionar as peças do tabernáculo. Então, além de Deus trazer, né, a cópia de um tabernáculo celestial, eu li em Apocalipse a mansão celestial, e aí Deus mostra, e aqui Deus faz exatamente da mesma forma. Ele mostra como é, né, a forma, como o parecido, né, do que é celestial. E se os irmãos quiserem anotar, está lá em Êxodo 35, de 30 a 35. Então, a forma como Deus capacitou sobrenaturalmente algumas pessoas, e uma delas foi Eliabe, né, e o outro. Então, a beleza existente no tabernáculo era decorrente da ação do Espírito Santo. Estava além da capacidade humana, do que o homem pudesse fazer com as próprias mãos. Eles receberam de Deus a capacitação. Então, se foi algo celestial, uma cópia, Deus iria capacitar, né, o ser humano a fazer da forma e da maneira que era igual, lá no céu. Então hoje somos a casa do Senhor, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus no Espírito. E eu gostaria de ler essa passagem que está lá em Éfesos 2, versículo de 20 a 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de espina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Amém. Então é exatamente isso. Nós somos o templo do Senhor e nós estamos sendo edificados nessa rocha. Então, podemos refletir um pouquinho. Temos sido objeto de capacitação sobrenatural do Senhor? Se lá no Antigo Testamento Deus disse as regras, as formas, as normas e capacitou homens através da inspiração do Espírito Santo, eu deixo uma reflexão para nós nesta manhã. Temos sido objeto de capacitação sobrenatural do Senhor? Temos tido o cuidado de nos apresentarmos belo diante do Senhor? Como temos nos apresentado para sermos instrumentos de justiça? Temos sido fruto da plenitude do Espírito Santo em nós mesmos? A beleza do culto racional tem que estar firmada na ação do Espírito Santo em nossas vidas, no sobrenatural que nos domina, que nos faz entrar em comunhão com o Senhor pelo sangue de Jesus, que nos faz ser nova criatura. Irmãos, é somente pelo sangue de Jesus que nos faz novas criaturas. E somos feitos nova criatura para a glória de Deus. O mais interessante era que o tabernáculo
olhado do lado de fora, não apresentava qualquer admiração ou interesse. A beleza do tabernáculo era notada de dentro para fora, e isso me deixou assim impactada. No lugar descoberto do tabernáculo, onde havia toda a preparação do sacrifício, não despertava qualquer atração. Era um verdadeiro clima de matadouro. Irmãos, eu me lembro que quando a gente começou lá em janeiro e que eu ministrei o último escolão, a aula do escolão, eu trouxe toda a representatividade de como era a preparação para o sacrifício. E era verdade. Irmãos, a imolação, né, daquele sacrifício era algo assim que fica impactado. E como disse aqui o escrito do livro, diz assim, era um clima de matadouro. E é verdade, tinha cheiro de sangue, irmãos. Era toda uma preparação. Mas a gente pode ver também o que Jesus passou. Jesus passou afronta, vergonha, humilhação, foi cuspido, né? Levou tapa no rosto, levou açoites. Se a gente for ver aqui, que coisa terrível. E aquele sacrifício ali também não era uma coisa bonita, mas era toda uma preparação. E me traz também a preparação, é a morte da carne, que precisa ser mortificada. Mas aquele sacrifício, ele representava também a expiação do pecado. Ali era quando o ofertante apresentava aquele sacrifício, ele colocava a mão sobre aquele animal, e ali era transferido aquele pecado para aquele animal. Então, Jesus Cristo também é a representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele estava também transferindo para ele, apesar de sem pecado algum, foi transferido para ele todos os nossos pecados. Amém? Então, mas isso realmente não era bonito, era bonito aquilo? Não. Aí tinha, além do mais, a mesa, tinha todos os utensílios ali, a lavagem, tudo, mas o mais interessante é que tudo se alterava quando se entrava no lugar santo. E aí eu vou parar aqui, para domingo a gente continuar. E aí os irmãos, as passagens que eu dei lá do Êxodo, você já comece a ler. Vai ser muito interessante para a gente falar no próximo domingo a continuação da beleza e da glória desse culto. Amém? Deus abençoe a todos.